Aula 26 do curso de Desenvolvimento Orientado a Componentes com OML, título Desenvolvimento de Software Prática, etapas 1 e 2. Então vamos iniciar aqui a parte prática, vamos ver as duas primeiras etapas, né, complementando a aula anterior. A aula anterior, então, foram apresentadas as 4 primeiras etapas. Nesta aula veremos a parte prática, a modelagem das etapas 1 e 2, e na aula a seguir trataremos as próximas duas tratadas na aula, apresentadas na aula anterior a essa. Muito bem. Então, o nosso exemplo que iniciaremos a tratar agora, já disse antes, é o jogo Pentágono. Este jogo que aí está, ele é um jogo de tabuleiro, com esse tabuleiro 6x6, dividido em 4 partes. Observem que cada parte equivale a um tabuleiro de jogo da velha. O objetivo desse jogo é parecido com o objetivo do jogo da velha, é alinhar, nesse caso, 5 peças, né? O jogo da velha são 3, alinhar 5 peças na horizontal, vertical ou diagonal, e, na sua vez, o jogador faz o quê? Ele coloca uma peça numa das posições do tabuleiro e ele gira um desses 4 quadrantes ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. A escolha dele, assim como ele vai girar o mesmo quadrante em que ele colocou a peça ou qualquer outro, à escolha do jogador. Bom, esse jogo ele está apresentado no primeiro vídeo da playlist do curso prático de desenvolvimento orientado a objetos, que foi exatamente focado no desenvolvimento desse jogo como um programa orientado a objetos. Então deixo para olhar, o link da playlist vai estar aqui na descrição do vídeo, e eu deixo para quem quiser olhar isso com mais detalhes lá, naquela playlist que já foi feito, assim como a modelagem que vai ser objeto desta aula, em que eu apenas vou mostrar o resultado do que já foi feito nesse esforço de desenvolvimento, que é a modelagem de casos de uso e o refinamento com diagrama de atividades, né? Já falei também em aulas anteriores que isso já estaria pronto, estamos pegando pronto desse desenvolvimento anterior. Bom, o jogo Pentágono ele vai ser desenvolvido como um programa cliente-servidor, sendo que o servidor, NetGame Server, identificado na imagem, ele é um executável que já está pronto, ele vai ser reusado. Então, na verdade, o desenvolvimento do Pentágono cliente-servidor consiste em produzir apenas o lado cliente. Muito bem, então nós passamos agora a tratar as duas primeiras etapas do processo de desenvolvimento de software orientado a componentes, sendo a primeira etapa a modelagem de casos de uso e a segunda etapa o detalhamento dos casos de uso em diagrama de atividades. Então nós passamos a ver isso agora na interface da ferramenta de modelagem. A primeira etapa é a modelagem de casos de uso. E aí está o diagrama de casos de uso do Pentágono. Então, duas interfaces, o ator aqui à esquerda, interface jogador, a interface do usuário do programa, e aqui à direita, a interface NetGame Server, exatamente a interface do meu lado cliente com aquele servidor que eu mostrei agora há pouco. Bom, e quanto aos casos de uso, as funcionalidades do programa, aí estão. Começando lá de cima, conectar e desconectar, então funcionalidades associadas à conexão do cliente ao servidor. O iniciar partida, que consiste essencialmente na solicitação ao servidor de um início de partida. Uma partida só vai iniciar se eu tiver 2 jogadores conectados. Receber solicitação de início na sequência é um caso de uso iniciado pelo servidor. Então, quando alguém pede para iniciar uma partida e há jogadores disponíveis, o servidor inicia essa partida e determina o início para os 2 jogadores envolvidos. Então, esse caso de uso trata isso. Os 2 próximos casos de uso, colocar pedra e girar quadrante, são as ações do jogador local. Então, na sua vez de jogar, ele deve colocar pedra e deve girar quadrante. Então, cada uma dessas funcionalidades tratada como um caso de uso. E, finalmente, o receber jogada é a ação do jogador remoto.
Então, sempre que eu executo uma ação local aqui, colocar pedra ou girar quadrante, eu preciso enviar a minha jogada. Aliás, colocar pedra e depois girar quadrante, ao final eu vou enviar a minha jogada, e quando a minha jogada é recebida do outro lado, é executado o caso de uso receber jogada. Aqui exatamente reproduz localmente a jogada do adversário remoto. Então essa é a modelagem de casos de uso do Pentágono, que eu, como já disse, peguei pronta lá de um desenvolvimento que já havia, orientado a objetos, porque essa etapa do desenvolvimento orientado a componentes é absolutamente idêntica à etapa do desenvolvimento orientado a objetos. Bom, a modelagem de casos de uso, etapa 1, ela envolve o diagrama de casos de uso, mas também o diagrama de visão geral de interação, que é o diagrama que trata a ordem, o sequenciamento dos casos de uso. Então aí está o diagrama. Então vejam, aqui no início do programa o que eu posso fazer é ou conectar, executar o caso de uso conectar, ou encerrar o programa, sair. Se eu executo o caso de uso conectar, eu tenho duas saídas possíveis, estar ou não estar conectado. Eu posso, por exemplo, tentar conectar e errar a senha. Então, se eu não estou conectado, eu volto para a situação inicial. Se eu estou conectado, eu vou para esta situação, onde eu posso desconectar. Então, eu posso executar o caso de uso desconectar, eu posso fechar o programa, ou eu posso iniciar uma partida, solicitar o início de uma partida. Então, quando eu solicito o início de uma partida, se o servidor constata que eu tenho jogadores suficientes, vai ocorrer a execução do caso de uso receber determinação de início, como eu disse, por iniciativa do servidor. E se não for possível, se eu faço a solicitação, mas não há um outro jogador conectado, eu volto para essa situação em que eu não tenho uma partida iniciada. E o jogador que faz a solicitação de iniciar partida, ele executa este caso de uso, depois executa este. Agora, o outro jogador, uma partida envolve dois, então o segundo jogador que não pediu para iniciar uma partida, o início da partida dele vem direto por aqui. Ele está conectado nessa situação aqui neste nodo e ele vem para o caso de uso receber determinação de início sem ter executado o caso de uso iniciar a partida antes. Então, na prática, de dois jogadores envolvidos em uma partida, apenas um dos dois executa o caso de uso iniciar partida. E ambos executam o caso de uso receber determinação de início. Com executado este caso de uso receber determinação de início, eu venho para essa situação aqui, esse nodo, em que ou eu executo uma ação local, é minha vez e eu executo as ações locais, colocar pedra, girar quadrante, ou não é a minha vez e eu vou receber a jogada do adversário. Após isso, eu venho para essa situação. Nesta situação, enquanto a partida estiver em andamento, eu volto para cá e fico em looping. Quando a partida for encerrada, eu venho para essa situação aqui em cima, em que a partida não há uma partida iniciada, posso iniciar uma nova, ou desconectar ou sair. Muito bem, então este é o resultado da etapa 1 do processo de desenvolvimento. Modelagem de casos de uso. Produzido este diagrama de visão geral de interação e o diagrama de casos de uso. Muito bem, vamos passar agora para a etapa 2. Então, na etapa 2, nós vamos ver uma outra versão do desenvolvimento do jogo Pentágono. A etapa 2, que nós também vamos pegar pronta do desenvolvimento anterior, consiste no detalhamento dos casos de uso por meio de diagrama de atividades. Então, aqui está. Vamos olhar rapidamente um caso de uso do Pentágono. Então, como é essa modelagem? Está. Então, aqui o caso de uso colocar pedra, um dos casos de uso referentes às ações locais. Então, o que significa colocar pedra? Então, vejam, primeiro procedimento, selecionar uma posição do tabuleiro. Segundo procedimento, verificar se a partida está em andamento. Aí eu tenho duas possibilidades, a partida está ou não está em andamento.
Se a partida não estiver em andamento, notificar que eu não tenho partida em andamento e encerrar o caso de uso. Se a partida estiver em andamento, verificar o turno. Quer dizer, aquele jogador que clicou numa posição é a vez dele? Muito bem, se não for, notificar que não é a vez dele, ele não é um jogador habilitado. Se for, avaliar se eu tenho jogada em andamento. Por que jogada em andamento? Vamos entender aqui uma coisa, a regra do pentágono. A ideia é o seguinte, na minha vez de jogar, eu devo primeiro colocar uma pedra e depois efetuar o giro. Então, quando começa a minha vez, eu não tenho uma jogada em andamento. Quando eu coloco a pedra, eu tenho a jogada em andamento e falta girar. Então, nesse teste, ele diz o quê? Avaliar se eu tenho jogada em andamento. Se eu tenho jogada em andamento, então, se a condição é verdadeira que eu tenho jogada em andamento, observa, eu vou notificar que a pedra já foi colocada no tabuleiro. O que eu tenho que fazer agora, na verdade, é efetuar o giro e não colocar pedra. Agora, se eu não tenho a jogada em andamento, a condição aqui de cima, bom, aí é a minha vez de colocar uma pedra. Vou avaliar se a posição já está ocupada. Se estiver, vou notificar que a posição está ocupada. Se não estiver ocupada, então chegamos ao cenário principal do caso de uso. Se a posição não estiver ocupada, eu vou efetuar a colocação de pedra, então vou colocar a pedra no tabuleiro. Vou enviar essa jogada para o adversário remoto e vou exibir o estado do jogo na interface. Agora observa um detalhe aqui. Esse procedimento aqui que está grifado, aqui no canto superior direito, efetuar colocação de pedra, ali está escrito use case, caso de uso. Puxa, então, no colocar pedra, está sendo chamado um caso de uso, que é o caso de uso efetuar colocação de pedra. Se nós lembrarmos do diagrama de casos de uso que foi mostrado como resultado da etapa 1 agora há pouco, esse caso de uso não havia no diagrama de casos de uso. Bom, vamos olhar a outra ação local, girar quadrante. Então, girar quadrante, selecionar o quadrante e o sentido de giro. Então, qual quadrante eu quero girar horário e anti-horário, tem que definir isso. Segundo passo, verificar se a partida está em andamento. A mesma história do caso anterior. Notificar se não estiver, verificar turno, notificar se não for meu turno, não estiver habilitado. Avaliar se tem jogada em andamento, aqui a lógica é o oposto do anterior. Para eu girar quadrante, eu tenho que ter uma jogada em andamento. Se eu não tiver uma jogada em andamento, vejam, notificar necessidade de colocar pedra antes de girar, porque essa é a ordem das ações. E, finalmente, se eu tenho uma jogada em andamento, eu chego ao cenário principal, que inicia, observa novamente, com um caso de uso, efetuar giro de quadrante, enviar a jogada para o adversário remoto e, finalmente, exibir o estado do jogo. Então vejam que esse caso de uso que aqui aparece destacado aqui na tela, ele também não estava presente na modelagem da etapa 1. Então o que acontece é o seguinte, na etapa 2, quando eu vou detalhar os casos de uso com diagramas de atividades, é normal, é esperado que ao detalhar as funcionalidades, eu encontre funcionalidades comuns entre casos de uso. Quando é o caso, quando isso acontece, eu identifico casos de uso auxiliares que serão referenciados pelos casos de uso principais. Então aqui nós temos a situação de um caso de uso auxiliar identificado. Bom, como isso acontece ao longo dessa etapa 2, então a princípio nessa etapa 2 eu geraria diagramas de atividades que refinam os casos de uso. Mas, na prática, é esperado que aconteça uma modificação da modelagem inicial de casos de uso. Então, se nós olharmos o diagrama de casos de uso, agora que eu tenho todos os diagramas de atividades prontos, então vejam, eu mostrei esses dois, nós tenho aqui
iniciar partida, desconectar, avaliar encerramento de partida, proceder giro de quadrante, efetuar, e por aí vai, né? Então vejam, atualizar estado. Então eu tenho todos os casos de uso agora modelados com diagramas de atividades e com isso eu acabei identificando novos casos de uso como auxiliares daqueles inicialmente identificados. Então, se nós compararmos este diagrama de casos de uso modificado aqui na etapa 2 com aquele que foi obtido na etapa 1, né, que eu mostrei agora há pouco, nós veríamos que este conjunto de casos de uso aqui destacados em cinza, esse conjunto destacado em cinza, se repete. Né? Eram esses os casos de uso da outra modelagem. Aí o que apareceu de adicional? Apareceram esses 4 aqui, que são auxiliares, notem, auxiliares conectados àqueles principais, entre aspas, por inclusão ou por extensão. Também este aqui, que é um auxiliar. Notem, os auxiliares normalmente não são ligados ao ator, são ligados a outros casos de uso, né, por extensão e inclusão. Isso é discutido longamente lá na apresentação do diagrama de casos de uso e na apresentação da modelagem com diagrama de casos de uso, lá no curso de modelagem OO, né, que está na playlist aqui na descrição desse vídeo, a playlist indicada, apontada na descrição do vídeo. E além desses, na verdade, apareceu um outro caso de uso, esse aqui não é um auxiliar, esse aqui debaixo de todos, o receber determinação de encerramento de partida. Isso, na verdade, digamos assim, foi uma distração da modelagem inicial que foi corrigida no refinamento de casos de uso, que é o seguinte: existe a possibilidade, veja, eu tenho 2 clientes conectados a um servidor disputando uma partida de pentágono. O que acontece se um dos clientes fechar o programa, por exemplo? Haverá um encerramento da partida, quer dizer, o servidor vai perceber isso e ele vai enviar para o outro jogador uma determinação de encerramento de partida. Então, esse caso de uso que ficou esquecido, digamos assim, lá na versão 1, deveria ter sido identificado, é exatamente o tratamento desse recebimento. O recebimento da determinação de encerramento de partida que vem lá do servidor. E acontece quando um dos jogadores abruptamente interrompe uma partida em andamento. Muito bem, então observa, diagrama de casos de uso modificado, consequentemente, visão geral de interação também modificado, casos de uso acrescentados aqui, né? Nodos correspondentes aos casos de uso, e os relacionamentos de inclusão e de extensão que aparecem aqui são modelados no visão geral de interação como dependências. Tudo isso também eu trato lá no curso de desenvolvimento orientado a objetos, não quero ficar me repetindo aqui. Muito bem, então o que eu queria fazer nesta aula é esse, acabamos de fazer. Então, etapa 1, mostrar a modelagem de casos de uso produzida. Etapa 2, mostrar os diagramas de atividades produzidos e também o reflexo disso na modificação, na alteração da modelagem inicial de casos de uso, tanto no diagrama de casos de uso quanto no diagrama de visão geral de interação. Bom, então, com isso, nós encerramos esta aula da apresentação prática das etapas 1 e 2, que na prática nós não modelamos nada, só mostramos modelagem pronta. Na próxima aula prática a seguir, nós vamos ver as etapas 3 e 4, já tratadas lá já apresentadas na aula anterior a essa, e aí sim nós vamos trabalhar sobre esses diagramas de atividades que aqui estão, inserindo as partições correspondentes à etapa 4, após a nossa... Aliás, sim, claro. Após a nossa identificação de componentes. Então, deixa tudo isso
Para a próxima aula, identificação dos componentes, a tomada de decisão. Naturalmente, já estou adiantando que nós decidimos, é óbvio, né? Desenvolver orientado a componentes. Então, seguiremos com as próximas etapas na aula a seguir. E essa aula nós encerramos por aqui.